Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Plácido. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, o Emílio ou o Antônio, ou os dois, não me lembro, me pediram para a gente conversar um pouco sobre essa questão de vida intelectual e vida espiritual. Vocês são pessoas que têm uma tarefa muito difícil na vida. A profissão de professor, ela é uma tarefa difícil, porque lidar com gente vai ser sempre difícil, e vocês têm que lidar com um monte de gente ao mesmo tempo, e cada um é muito diferente do outro. São Bento, na regra dele, ele diz que o trabalho do abade é um trabalho muito difícil, porque a ele foi dado de conduzir muitas almas, com características muito diferentes. E ele tem que ajudar a todos. Ser mais severo com quem precisa de mais severidade, ser mais brando com quem precisa de mais brandura, incentivar os que são tímidos, conter os que são atrevidos. Então, e tudo isso que São Bento fala do abade é, em certa medida, aplicável também aos professores. A tarefa dos professores é difícil por causa disso. Eles devem fazer chegar a bom porto, atingir os seus objetivos. Um grupo com o qual o professor tem que trabalhar ao mesmo tempo, só que cada um é muito diferente do outro. Tem capacidades muito diferentes do outro. Tem interesses muito diferentes do outro. Então, o professor precisa ser um líder que leva para um objetivo uno pessoas que, em princípio, não têm objetivos unos. A criança está na escola por quê? Porque o pai dela mandou, única e exclusivamente. No sonho vocacional de Dom Bosco, quando ele está com 9 anos, que Deus vai mostrar para ele, através de um sonho, que é uma visão, o que ele pede dele, quando Dom Bosco está olhando num campo, e o que ele vê? Ele vê um monte de meninos se batendo, se xingando, blasfemando, brigando. E aí ele vai em cima deles, começa a bater, empurrar, para fazer eles calarem a boca. E aí aparece Nosso Senhor e diz para ele, não assim, mas com amizade, com bom exemplo, é que tu deves converter esses teus amigos. E tem um outro momento do sonho que ele olha, e não são mais crianças, são animais selvagens. Mas aí esse senhor, e depois essa senhora aparece, Nosso Senhor e Nossa Senhora, e esses animais selvagens vão se transformar em carneirinhos. E eu tenho uma aula que eu dou sobre os princípios que aparecem no sonho vocacional de Dom Bosco, e um deles é esse, que o aluno, em princípio, não está interessado. O aluno, em princípio, é um animalzinho selvagem. Isso é o dado. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito presente, sabe por quê? Porque a grande tentação de todo superior é o desânimo. É pensar assim, talvez os de vocês vocês trabalham praticamente todos com criança, vocês ainda não sentem isso muito. Quando se trabalha com adolescente, aquilo que Nosso Senhor, que o profeta põe na boca de Nosso Senhor na hora da agonia, quae utilitas in sanguine meu, qual é a utilidade do meu sangue? Essa é a grande tentação do professor. Eu estou aqui me matando e não adianta nada.
eles não querem saber, eles não estão aprendendo, eles não estão interessados, eles não fazem o que eu mando, eles são rebeldes. Talvez com as crianças não seja tanto, com os adolescentes vai ser mais. Mas mesmo com as crianças é difícil. Eles não vêm com a gente do jeito que a gente queria. Então, para essa tarefa difícil, precisa ser uma tarefa da qual vocês entendam profundamente a importância. Ainda mais que vocês estão trabalhando num colégio católico. O que é um colégio católico? Um colégio católico é um colégio que quer que os seus alunos tenham todo sucesso no mundo. É típico de tudo que é católico, porque é típico de Deus fazer tudo o que faz bem feito. Então, nós queremos que os nossos alunos vão para as melhores faculdades. Nós queremos que os nossos alunos tenham os melhores empregos. Nós queremos ter os melhores professores. Nós queremos que os nossos professores tenham muita formação intelectual, que eles entendam muito a matéria deles, que eles saibam muito bem do que eles estão falando, mas também que eles sejam pessoas de muita virtude, que eles sejam pessoas muito seriamente católicas, que eles sejam pessoas para quem Deus importa muito. Porque querendo todos os bens na terra para os nossos alunos, nós queremos principalmente para eles o bem do céu. E para que eles possam ter o bem do céu, eles precisam ter o bem da graça. O céu não é uma coisa automática. Hoje em dia tem uma mentalidade na sociedade, meio assim, que todo mundo que morre se salva. Não é o que Nosso Senhor diz. E quem conhece Deus, quem conhece a vida eterna, é aquele que desceu do céu. E aquele que desceu do céu, quando ele vai falar do juízo, ele diz que ele vai dizer para alguns, ide malditos para o fogo eterno. Não é que ele vai falar, vinde benditos de meu Pai para todo mundo. A história não é essa. E quando ele conta o banquete, a parábola do banquete, tem um homem que está lá dentro. Estar lá dentro significa estar na igreja. E vai ser lançado fora. Por quê? Porque ele não tem a veste nupcial. A veste nupcial é a graça de Deus. Então, nós querendo tudo isso para os nossos alunos, vocês têm uma tarefa muito difícil. E é por isso que é importante vocês terem consciência disso. Eu tenho uma tarefa difícil, mas importante. Há coisas que eu preciso fazer, que eu preciso ser, para poder ser essa pessoa de que meus alunos precisam, para poder ser esse líder para a terra e para o céu, de que meus alunos precisam. Vocês, queridos, querendo ser professores, vocês assumiram muita responsabilidade. Vocês se colocaram diante de Deus numa situação difícil. Vocês têm muita responsabilidade. Vocês fazem uma coisa muito importante. Vocês prestam um grande serviço a Deus. Vocês prestam um grande serviço à igreja. Mas vocês têm muita responsabilidade. Então, nós vamos falar hoje sobre um duplo aspecto dessa responsabilidade. Da vida intelectual do professor católico e da vida espiritual do professor católico. Para isso, a gente vai começar refletindo um pouco sobre a vida humana. Vocês sabem que o homem é um ser composto. O homem é um ser composto de corpo e alma. Devido a essa composição,
É costume, os padres da igreja dizem que o homem é uma espécie de resumo de toda a criação. Uma espécie de microcosmo. Por quê? Porque o homem tem vida física. O homem tem um lado que é pura matéria. Essa vida física, claro, essa vida física tem aquilo que a gente chama de vida vegetativa. O que é a vida vegetativa? É a mesma vida que tem os vegetais. Nós temos essa, que é a vida do quê? De crescimento, de nutrição, de crescimento e reprodução. Isso qualquer planta tem. É o que se chama de vida vegetativa. Até quando uma pessoa está insensível em cima de uma cama, quando ela não percebe mais a realidade, a gente diz que a pessoa está com vida vegetativa, que ela está vegetando. Ela está... A próxima vida, que é o que se chama de vida sensitiva, que é a vida dos animais, não é? Da vida dos animais, faz parte o quê? Além da vida, aquilo que a vida vegetativa tem, faz parte... Como vai? Você está bem? Salve Maria. Faz parte o sentir e o mover-se. Deus, como é misericordioso, como é justo até, uma vez que um ser sente, Deus dá movimento para esse ser. Porque aquele que sente tem que poder procurar aquilo que lhe é útil e agradável e fugir daquilo que é nocivo. Não é? Então, nós temos na nossa vida física a vida vegetativa e a vida animal. Mas nós temos uma coisa a mais, que é a vida intelectual. O que é a vida intelectual? Vocês notem, uma vida, ela é tanto mais rica, ela tem um grau tanto mais elevado, quanto mais ela é capaz de agir por si mesma. O que é mais capaz de agir por si mesmo, o vegetal ou o animal? O animal, muito mais. A vida animal é superior à vida vegetal. Mas a inteligência é muito mais capaz de agir por si mesma. Isso que nós temos dentro de nós é uma outra característica da vida, é ser capaz de transformar o outro em si mesmo. Não é isso que faz a planta? Ela pega o carbono e faz virar samambaia. Ela pega o raio de sol e faz virar samambaia. Tudo que é vivo é capaz de absorver o outro e transformar o outro em si mesmo. O animal, a vaca, pega grama e faz virar vaca. E a gente pega bife e faz virar gente. Mas a maior capacidade de transformar o outro em si mesmo está no intelecto. Por isso que Aristóteles podia dizer, a inteligência é virtualmente todas as coisas. Porque claro que a grama vai ter vai ter uma forma diferente no pasto e dentro da vaca, não é? Mas é a mesma substância. Também a Vênus tem uma forma diferente lá no céu, o planeta eu estou falando, e na minha inteligência. Mas eu tenho Vênus na minha cabeça. Eu tenho qualquer coisa dentro da minha cabeça. A inteligência é virtualmente todas as coisas. A inteligência é capaz de transformar tudo em si mesma. Então, a inteligência, e essa nossa vida intelectual, ela é uma vida intelectual, o nosso espírito, se a gente quiser chamar, a nossa alma,
ela tem 3 capacidades. Só para a gente concluir essa questão do quanto a vida é mais perfeita, mais ela é... menos ela depende das outras. Vocês percebem que a minha vida intelectual depende... é muito menos dependente do que a minha vida física? A minha vida física depende muito mais de fatores externos. A minha vida intelectual, a minha inteligência... Essa vida intelectual, ela tem 3 capacidades. Inteligência, vontade e sensibilidade. São as 3 coisas que a nossa alma, que o nosso espírito, que essa nossa parte intelectual é capaz de fazer. Capaz de compreender, capaz de querer e capaz de sentir. É capaz de sentir só porque está ligado a um corpo. Os anjos e Deus não sentem. Tanto que, quando nós sentimos, onde é que isso se manifesta? No corpo. Se morreu meu pai, o que é que eu faço? Eu choro. A minha glândula lacrimal produz lágrima. A minha respiração fica entrecortada. Eu soluço. Se eu tenho medo, eu tremo. Henrique IV estava para entrar numa batalha e ele tremia. E ele falava, treme, velha carcaça. Você vai tremer mesmo quando você vir onde eu vou te levar. E é isso. A sensibilidade, ela é aquela nossa potência que é ligada ao corpo. Por isso que tudo que é da sensibilidade, a gente vai ter coisas na nossa sensibilidade que vão ser semelhantes às dos animais. Não iguais, porque no animal ele não tem propriamente espírito, mas ele tem um tipo de sensibilidade. Então, por exemplo, os animais têm memória. A memória está na nossa sensibilidade. Existe uma memória propriamente no intelecto, mas existe uma memória na sensibilidade. Então, aquilo que se diz, gato escaldado tem medo de água fria, é verdade. Tendo sentido o quente, o gato tem essa memória, ele lembra, ele vai ter... Ou cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. É isso, é por causa dessa capacidade, como eles têm, não a nossa sensibilidade de alma, mas como eles têm a sensibilidade do corpo, eles vão ter... Nós temos coisas que os animais também têm, como memória, por exemplo. Embora a gente tenha uma memória intelectual, que essa eles não têm. Então, do ponto de vista natural, nós temos a vida física, vegetativa e animal, e nós temos a vida intelectual, com inteligência, vontade e sensibilidade. E, por liberalidade de Deus, nós temos uma terceira vida, que não faz mais parte da nossa natureza, mas que é vida sobrenatural, que nós temos a capacidade de receber, mas não é exigida pela nossa natureza. Essa vida sobrenatural nos é dada em vista dos méritos de Cristo. Esses méritos nos são aplicados pelo batismo. Nós podemos perder a vida sobrenatural pelo pecado mortal, que é aquele pecado que nos separa de Deus. Nos separa de Deus por quê? Porque os espíritos se comunicam pela inteligência e pela vontade. Pensem, de quem é que vocês são amigas? Das pessoas que veem as coisas como vocês e querem as mesmas coisas que vocês querem. Quanto mais uma pessoa vê as coisas do mesmo modo que vocês, mais vocês vão ser amigas. Quanto mais essa pessoa que vê as coisas do mesmo modo que você vê, quer as mesmas coisas que você quer, mais vocês são amigas. Quanto mais vocês veem a vida de modo diferente, menos vocês vão ser amigas. Se tiver uma oposição no modo que um vê a vida e o outro vê, vocês vão ser inimigos.
É assim a vida. Porque os espíritos se comunicam pela inteligência e pela vontade. Quando eu quero o oposto que Deus quer, que é isso que é o pecado mortal, e eu faço a minha vontade contra a vontade de Deus, eu me separei de Deus. Eu virei inimiga de Deus. Então, o pecado mortal, ele nos... Como a vida sobrenatural é essa vida de Deus na alma, se nós nos separamos de Deus, nós perdemos essa vida. Então, nós temos essas 3 vidas. A vida física, a vida intelectual, a vida sobrenatural. Quanto mais elevada é uma vida, mais livre ela é. Deus, que é vida infinita, é infinitamente livre. Deus não é constrangido por nada. Nada pode atingir a liberdade de Deus. Até aqui, está tudo claro? Ninguém quer fazer alguma pergunta? Não. Ora, nós vimos que nós somos um ser composto. Nós temos uma vida física, nós temos uma vida intelectual. Em todo composto, o que é inferior está ordenado ao que é superior. Eu dou sempre o mesmo exemplo. Dizia meu marido que o professor velho dá sempre o mesmo exemplo. E é verdade, porque a gente encontra alguns exemplos que são claros e a gente os repete, não é verdade? E esse exemplo aqui me parece que é um exemplo claro. Vamos pensar numa coisa composta. Eu estou dando para vocês um princípio. Em todo composto, o que é superior, o que é inferior está ordenado ao que é superior. O que eu quero dizer com está ordenado? Serve aquilo, tem a sua ação subordinada àquilo. Vamos pensar numa coisa simples composta. Uma faca. Uma faca é composta de quê? Lâmina e cabo. De lâmina e cabo. Qual é a parte principal? A lâmina. Por quê? Como é que você sabe? Porque tem o propósito da faca. A faca é para cortar. A parte que corta é a lâmina. Portanto, a lâmina é a parte principal. Qual é o cabo bom? O cabo bom é aquele que ajuda no propósito da lâmina. Se eu tenho um cabo maravilhoso, todo cravejado de diamantes, mas que quando eu vou pegar, ele me machuca um pouco e o meu movimento fica enfraquecido, esse cabo é bom? Não. Porque o cabo bom é aquele que colabora na função principal. Então, ficou claro esse princípio de que em todo composto o inferior é ordenado ao superior? Ora, a nossa vida física é ordenada à nossa vida intelectual. Uma pessoa que bebe até ter a inteligência perturbada, agiu bem? Não, é pecado. Porque ela está agindo contra a razão. Tudo aquilo que na nossa vida física agir contra a nossa vida intelectual, até se, por exemplo, se eu comer tanto que eu fico incapacitada para o trabalho que eu tenho que realizar. Eu fiz mal, eu comi demais. Ou, digamos que eu faço tanto exercício físico que eu não tenho tempo para cumprir as minhas obrigações. Eu fiz mal? É bom fazer algum exercício físico? É bom, na medida em que isso me habilite para as minhas obrigações, para a minha vida intelectual. Mas eu fazer do desenvolvimento físico
o objetivo da minha vida, eu estou me diminuindo. Porque eu sou muito mais do que um corpo. Então, se eu transformo, se eu pegar a faca e tudo que importa na faca for o cabo, tá errado. E por outro lado, a nossa vida intelectual deve estar ordenada à nossa vida sobrenatural, que é a nossa vida mais alta, que é aquela que vai durar para sempre, aquela que pode nos dar uma felicidade eterna. Onde que é o lugar natural da transmissão da vida? A família. É na família que se transmite a vida natural, é lá que os filhos são gerados, é lá que os filhos são educados. São Tomás de Aquino até diz que é por causa da educação dos filhos que o casamento é monogâmico. Que ele diz que as finalidades do casamento são a procriação, a educação dos filhos e o apoio mútuo. Para a procriação, a monogamia não seria necessária. Ele diz pelo contrário até. Nem a monogamia, nem a permanência do casamento. O casamento é a indissolubilidade. Ele diz pelo contrário. Até um homem ter muitas mulheres seria uma coisa que facilitaria mais a procriação. Mesmo não exigiria para a procriação que o casamento fosse indissolúvel. Mas ele diz, mas o casamento tem que ser monogâmico e tem que ser indissolúvel. Sobretudo, pela educação da prole, também pelo apoio mútuo. Uma das melhores coisas do casamento é você saber que você vai ter alguém que vai estar com você no bom e no ruim, no difícil e no fácil, para sempre, que é uma relação que não pode ser quebrada. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas não sabem que o casamento é isso. E é uma grande perda para todo mundo. Porque o casamento ser isso é um grande bem na vida. Você saber que tem alguém que aconteça o que acontecer, vai estar do seu lado. Quando um casamento é assim, ele é um foco de felicidade muito grande na vida da pessoa. A pessoa saber que tem alguém que não tenha o que possa me separar dessa pessoa. É um grande foco de felicidade, porque a vida passa por momentos muito difíceis. A vida pode ser muito dura. E estar sozinho pode ser muito difícil. Saber que tem alguém que está com você, qualquer que seja o caso, é uma grande fonte de felicidade. Mas, estou falando do apoio mútuo, mas para a educação dos filhos, o fato do casamento ser monogâmico e ser indissolúvel também é absolutamente fundamental, porque demora até que o filho, diz São Tomás de Aquino, é obrigação dos pais conduzir o filho na vida até que ele possa praticar a virtude estavelmente sozinho. E isso quando é que é? Dificilmente antes dos 20 e poucos anos. Que nem a Laura. Não quero que o Roberto vá sozinho com 18 anos para fora do país, não. O que ela tinha medo? Que ele ainda não pudesse praticar a virtude estavelmente sozinho. É bobeira dela? Acho que não. Acho que é mais seguro mesmo o garoto ter ficado. Graças a Deus, várias vezes por semana ele está comungando lá na missa do colégio. Lá na mecatrônica dele, mas sempre que dá certo horário, ele vem à missa. Ainda bem. Se ele estivesse sozinho, não sei aonde, será que estava acontecendo isso? Não sei. Pode ser, mas também pode não ser. Dificilmente ia ter um lugar para ele ir na missa assim tão perto. Não é? Assim a mãe vai sair para ir na missa, a irmã vai na missa, a outra irmã vai na missa, a outra irmã vai na missa. Não é mais fácil? Mais fácil.
Então, a família e vida intelectual vem da família. Por isso que eu digo para os pais, falei ontem aqui na reunião de pais, leiam com seus filhos. É preciso incentivar a vida intelectual. É preciso escolher uma boa escola. Até me fizeram uma perguntinha assim ontem, acho que vai ser publicada a resposta, sobre as instalações do Colégio São Plácido. Não são maravilhosas. Provavelmente vocês poderiam trabalhar em colégios mais bem instalados. Mas é que instalação não é a coisa mais importante de um colégio. Claro que a gente quer que a instalação do Colégio São Plácido seja a melhor possível. Que a gente vai trabalhar para melhorar cada vez mais, arrumar imóveis cada vez mais adequados. Quem sabe um dia comprar um imóvel bom. Claro, tudo isso nós queremos. Mas o importante não é isso no colégio. Boa noite, tudo bem? O importante no colégio é o programa pedagógico e os professores. É isso que faz uma escola. Platão nem tinha prédio. Aristóteles dava aula andando. É claro que a gente quer que as crianças tenham conforto. Lá em São Paulo a gente pôs ar-condicionado em todas as salas de aula. Tem data show em todas as salas de aula. A gente procura sempre trazer o maior conforto possível. Mas não é isso que faz uma escola. Nosso Senhor ensinou como? Andando de aldeia em aldeia. Muitas vezes ao ar livre. Uma escola é um projeto de ensino e são as pessoas. Por isso que vocês são tão importantes. Então, eu estava dizendo, a família é o lugar natural de transmissão da vida. A escola é o seu complemento. A família não pode educar as crianças sozinha. Não pode. O homeschooling, ele é uma espécie de ilusão muito conectada com a ideia protestante de igreja familiar, de livre exame. Ela é muito conectada com isso. Nós não precisamos de uma sociedade maior do que a família. Não é verdade. Nós precisamos. As crianças não podem ter como único exemplo e como única fonte de conhecimento os pais. Primeiro, que se elas tiverem como única fonte de conhecimento os pais, é impossível que o conhecimento dos pais seja tão abrangente. Esse senhor aqui, que eu não sei o nome dele, como é seu nome? Diogo? Diogo. O Diogo, pelo que eu acabo de perceber, é uma pessoa extremamente inteligente. Mas será que ele sabe toda a bioquímica que os filhos dele vão precisar aprender? Será que ele sabe todo o latim que os filhos dele devem aprender? Será que ele sabe toda a gramática que eles devem aprender? E toda a música que eles devem aprender? Será que ele sabe? E todo o desenho que eles devem aprender? Será que ele sabe? E todo o francês? Ele sendo uma pessoa extremamente inteligente, tem um monte de coisas que não é ele que tem como transmitir para as crianças. Além disso, digamos que ele tenha 3 filhos. Nossa, ele tem que trabalhar, né? Precisa sustentar as crianças, certo? Ah, mas a mãe não, a mãe fica em casa. Tá, a mãe fica em casa. Ela tem 3 filhos. Tá, e aí ela engravidou, vai ter o 4º. Normalmente, o que está acontecendo? Já organizou tudo aqui. Já organizou. Tem espaço aqui. Tem espaço aqui. Então não vai ser ele que vai dar aula, vai ser a esposa dele. Ela que vai ter que saber química, física, biologia, matemática, inglês, francês, português, música, geografia, desenho. Ela que vai ter que saber tudo isso. Bom, mas aí ela está dando aula pro de 7 anos.
Quanto tempo? Mas e o de 6? E o de 5? E o de 4? E a empregada chamando que está precisando disso, precisando daquilo? E as compras que precisa fazer? E o pneu do carro que precisa trocar? Que hora dá para fazer isso? Não é só isso. Quando as crianças são pequenas, elas acreditam nos pais. Quando eles ficam adolescentes, você imagina que minha mão está colada. Eu fui mexer na cola no Super Bonder, colou. Colou, está colado. Eu quero separar, não quero. Para separar, eu vou ter que aplicar uma força, não vou? Na hora que eu aplicar essa força, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente conseguir fazer esse movimento assim? Ou vai acontecer isso aqui? Vai acontecer isso aqui, não vai? Está colado. É isso que acontece na adolescência. A criança está colada no pai. Mas, pela natureza das coisas, precisa separar. Gente, salvo raríssimas exceções. Não vai separar assim, não. Separa assim. Na adolescência, um adolescente vai querer acreditar em tudo, menos no que a pai e a mãe disseram. Ele vai querer fazer tudo, menos o que o pai e a mãe mandaram. É uma coisa quase natural. Porque ele está naquele momento de estabelecer a independência dele. De virar uma pessoa independente, que a criança não é. A criança, ela só quer... Ela é extremamente independente, ela só quer ficar com o pai, ficar com a mãe, ela precisa deles o tempo inteiro. Quando vai chegar esse momento de separação, vai separar. E é por isso que a escola tem que ser o complemento da família. E o professor é o principal agente da escola. O que é uma escola boa? Uma escola que tem um bom projeto pedagógico e professores que sabem aplicar. É isso que é uma escola boa. Uma escola boa é uma escola que tem bons professores. É isso que vocês precisam ser. Essas pessoas importantíssimas na vida das pessoas. Importantíssimas. Vocês vão fazer toda a diferença na vida de um monte de gente. Muito bem. Bom, vamos refletir agora sobre a vida intelectual, que é sobre isso, não é? Então, eu quis até agora fazer vocês entenderem quanto a vida intelectual de vocês e quanto a vida espiritual de vocês é uma coisa importante, não apenas para vocês, mas para a tarefa a qual vocês se dedicaram. Vocês são gente que trabalha com vida intelectual e vida espiritual. Essa é a ferramenta de vocês. Porque aqui vai caber aquele princípio de Dom Bosco. Qui non ardit, non incendit. O que não está aceso não pode transmitir fogo. Qui non ardit, está aceso. Non incendit, não passa fogo. Dá para eu acender uma vela com uma outra vela que está apagada? Tá? E vocês estão aqui como complemento da família. E, infelizmente, hoje em dia, em muitos casos, como substituto da família, porque a família não faz a parte dela. Isso só faz a função de vocês mais necessária ainda. Se vocês estivessem só complementando, já seria muito importante, porque é um complemento necessário. Quanto mais velhos eles ficam, mais eles precisam desse complemento. Mas desde agora, com 7 anos, é muito importante para uma criança que aquele princípio moral que a mãe exige em casa
o professor na escola diga que está certo. Outro dia veio uma ex-aluna nossa para trazer uma menininha para a gente. Ela tinha posto a criança numa outra escola, mais perto da casa dela, escola de religiosas, e ela resolveu tirar, assim, no meio do semestre, porque a menina chegou em casa com 5 anos e falou: mamãe, pode me comprar outra roupa, que eu não quero mais ser menina, eu vou ser menino agora. Minha mãe falou: Lara, não fala isso, querida, é feio falar isso. A gente é o que o papai do céu fez a gente. Ela falou: não é não. A minha professora de inglês falou que a gente pode escolher, que todo mundo pode escolher o que quer ser, e já que pode escolher, eu quero ser menino. E a mãe tirou a menina da escola e pronto. Mas você sabe que eu tenho medo do que possa ter ficado na cabeça dessa criança. Se pode ter ficado na cabeça dela, a minha mãe não sabe, a minha professora não sabe. Não é? Então é extremamente importante, desde que eles são pequenos, que haja outras instâncias, que haja a escola para dizer para a criança as mesmas coisas que diz a família dela. Mas vocês só vão poder transmitir vida intelectual se vocês tiverem vida intelectual. Você fala: mas espera, irmã, vida intelectual todo mundo tem. A vida intelectual é natural. Do homem, a senhora não falou que todo mundo tem inteligência, vontade, sensibilidade? É verdade. Mas a vida intelectual, ela se constitui, primeiro, dos primeiros princípios. Tem coisas com qual nós nascemos. São praticamente inatas. Algumas noções. Primeira noção inata, que o ser é. A criança tem algo nela que rapidamente a faz perceber que o ser é. Que as coisas não podem ser e não ser ao mesmo tempo pelo mesmo aspecto. Esse é o que a gente chama dos primeiros princípios. O princípio básico é o princípio, primeiro, que o ser é, e o princípio da não contradição. Que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. Eu não posso, ao mesmo tempo, ganhar sobremesa e não ganhar sobremesa. Não dá. Ou eu ganho a sobremesa, ou eu não ganho a sobremesa. Os franceses põem isso de uma maneira simples, dizendo que il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Uma porta tem que estar aberta ou fechada. Não tem outro jeito. Um dos dois, ela tem que estar. Né? Ela tem que estar. E vai ser um ou outro. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Ou está aberta, ou está fechada. Ou eu ganhei sobremesa, ou eu não ganhei sobremesa. Ou eu fui para a escola, ou eu não fui para a escola. Não dá para uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Isso é o princípio básico da inteligência. A segunda coisa que faz a vida intelectual é a informação. A minha vida intelectual vai depender das informações que eu recebo. E a terceira coisa importantíssima é a reflexão. Ora, só de eu estar enumerando os componentes da vida intelectual, vocês já estão aí refletindo e percebendo que as influências externas podem aumentar ou diminuir a minha vida intelectual, fortalecê-la ou diminuí-la até quase ela parecer não existir. Como a gente vê, infelizmente, em muitos adolescentes hoje, que não têm mais vocabulário. E não tendo vocabulário, não são mais capazes de pensar, porque nós pensamos com palavras. Então, os primeiros princípios, a gente nasce com eles, tá? A informação, hoje nós vivemos num mundo em que é praxe a pessoa passar a vida consumindo informações não significativas, ligando a televisão e recebendo as informações que alguém determinou que ela tem que receber.
Terremoto na Índia, 43 mortos. Veja os gols da rodada. Não faz o mínimo sentido. Mas é verdade, amor. Pensa no que é a televisão. Uma coisa atrás da outra, numa velocidade que não permite o terceiro passo importantíssimo da vida intelectual, que é reflexão. E não faz sentido nenhum. E são informações que não te servem para nada. Agora eu estou falando da televisão, mas e o Instagram? Uma coisa extremamente aditiva, extremamente viciante. Você sabe o que eu faço? Eu tenho uma conta no Instagram. Uma afilhada minha inventou uma conta no Instagram para mim. Ela começou primeiro a pegar umas aulas que eu dou eventualmente, pegar uns pedacinhos, e ela publicava lá no Instagram da editora do pai dela, e aí ela me convidava. Então, de vez em quando ela me ligava, irmã, vê lá no seu Instagram, eu convidei a senhora para colaborar numa publicação, a senhora faz isso? Ah, tá bom, Maria do Carmo, como é que faz mesmo? Ah, sim, tal, tá bom, obrigada, tá, tchau. Pode deixar, eu vou fazer assim que eu puder. Tá bom, fazia. Uma vez ela me lembrou que ela estava na Grécia. E ela me ligou, irmã, precisa olhar lá, fazer. Ai, falei, ai, Maria do Carmo, já esqueci de novo como é que faz. Como é que faz, minha filha? O que eu tenho que fazer? Onde é que eu entro? O que eu faço? Tal. Ela falou, irmã, a senhora quer me dar sua senha que eu faço para a senhora? Eu falei, eu quero, Maria do Carmo. Você já não me amola mais que isso, não. Pronto, passei a minha senha para ela. E aí ela começou a publicar. E aí, algumas dessas coisinhas, ela usa essa expressão, viralizaram. Eu falo, por que você fala? Então, é assim que ela fala. Eu falei, por que você fala viralizou? O que isso quer? O que isso quer dizer? Ela falou assim, é que se transmitiu que nem um vírus. Eu falei assim, mas que número é esse? Ela falou, toda vez que ultrapassa o que a senhora tem de seguidores, saiu da bolha. E aí, viralizou. Eu falei, entendi, tá bom. Bom, e aí, um dia, ela me liga, irmã, a sua conta, não sei o quê, as pessoas têm muito engajamento? Tem muito engajamento, tem muito tráfego. Tráfego, não sei. Então, ela falou que tem não sei o que lá, e que os especialistas falaram não sei o que é orgânico, sabe Deus? Que é orgânico. Eu lembro que tinha química orgânica e química inorgânica. Agora, que a conta é orgânica, já pensei na próxima reunião, porque ela vem toda quinta-feira na minha casa agora, que ela vem fazer uns vídeos. Vou perguntar para ela, Maria do Carmo, o que é orgânico? Bom, mas aí ela falou, não, mas a senhora precisa fazer alguma coisa assim, autoral. O que você quer, criatura? Ela falou, porque a senhora só publica colaboração. Eu quero uma coisa que a senhora faça, tal. Irmã, qualquer coisa que a senhora pensar, qualquer besteira, manda para mim que eu vou transformar em post. E nessa semana que ela me falou isso, eu tinha lido um negócio num livro do Padre Moore, a irmã Pascalina falando da reforma do Bonini. E eu achei, puxa, eu gostaria que as pessoas soubessem que a irmã Pascalina falou isso aqui. E aí eu falei, Maria do Carmo, pensei uma coisa. Eu vou fazer com as pessoas pequenos comentários de leitura. Vamos chamar de Lexio, notas de leitura. Eu comento com as pessoas alguma coisinha que eu li e tal. Então ela vem na minha casa toda quinta-feira, ela faz essa filme. Depois de um dia também ela chegou e falou, irmã, eu não contei para a senhora, mas eu abri umas caixinhas de perguntas. A senhora pode responder umas 3, 4 perguntinhas? Eu falei, tá bom, Maria do Carmo, posso, vamos lá. E aí, responde isso aí. E, bom, com isso, o que aconteceu? Que eu tenho uma conta hiperativa no Instagram, porque a criatura está sempre publicando alguma coisa lá. Aí eu tinha o quê? Sei lá, 2, 3 mil seguidores, agora eu tenho 47 mil. E aí, eu tinha esse negócio instalado no meu celular. E aí começou, que não parava mais, chega a notificação. Então, o que nem eu faço? Que nem hoje, à tarde, não, acho que foi de manhã, eu queria ver, porque as pessoas perguntam umas coisas pessoais, sabe?
Aí eu queria ver se eu instalei. Aí, depois que eu respondi o que eu tenho que responder, o que eu faço? Eu desinstalo. Porque senão... Porque eu já vi, filha. Você vê, eu tenho 68 anos. Eu fui criada assim, essas coisas. Quantas vezes eu já me peguei ficando mais do que eu queria no Instagram? Um monte. Eu falei, não, isso aqui é uma armadilha. Quando você vê, você perdeu um monte de tempo. E vendo bobagem. Vendo coisa que você não está precisando ver. Mas esses tais desses algoritmos, entendem a gente direitinho. Eles sabem no que a gente vai se interessar. E eu até fiquei com uma impressão. Eu não sei, pode ser que seja besteira minha. Se eles começam a introduzir coisas um pouco mais baixas. É verdade? Eu fiquei com essa impressão. Começou a me aparecer umas coisas, nada muito grave. Mas sabe, um pouquinho indo numa direção meio de baixaria. Eles escutam, eles gravam a sua voz. Tipo, eles escutam o que você está falando e do nada começa a surgir recomendações. Então, mas é que graças a Deus, assim, coisas mais baixas não seria por eles ouvirem. Mas eu fiquei com esse medo de que eles fizessem de propósito. Sabe um pouco com todo mundo? O meio para ver se pegam a pessoa. Não é? Mas assim, esse negócio de ouvir é impressionante. Existia uma recomendação para todos os colégios católicos, eu tinha, isso era da Sagrada Congregação, que devia se proibir esmaltes nos colégios católicos. E no São Mauro a gente continua fazendo isso, é proibido. As alunas não podem ir com esmaltes coloridos. Rosa claro, assim, sim, mas vermelho, roxo, amarelo, preto, não pode. Então a gente tem na portaria acetona. Para se alguma não teve coragem de tirar do fim de semana, chega na segunda-feiradinha vermelha, vai para lá para a portaria e tem que tirar com acetona. E um dia eu fui passar e estava uma filha de amigos nossos, tirando o esmalte vermelho, o verde quase preto. Eu falei, mas Giovana, por que você usa isso na unha, filha? Uma coisa, desculpe falar, mas é tão vulgar. Eu falei, pensa numa pessoa elegante, sei lá, essa princesa inglesa, a Kate Middleton, que é uma pessoa elegante. Você acha que ela usaria um esmalte desse? Ela falou, claro que não. Eu falei, então, se ela, sem ser uma moça católica, não usaria só por elegância, só por dignidade, por que você vai pôr tal? Não sei o que lá. Eu saí, a menina voltou para a classe, eu saí, pronto. De tarde me chega no celular. Descubra por que Kate Middleton não pode usar esmalte vermelho. Eu falei, meu Deus! Se for de menos, que aí chega propaganda para comprar material. Você começa a falar, eles começam a enviar propaganda. Então, e uma outra vez um amigo meu foi dar uma aula, que eu fui assistir, e era contra o futebol, sabe? Contra a torcida, explicando como é que isso aí foi programado pela maçonaria, para substituir a religião, tal, explicando tudo isso. Mas era uma aula sobre futebol. Começou a me chegar a notícia dos gols da rodada. Porque como a palavra futebol apareceu. Mas então, nós vivemos num mundo programado para impedir a reflexão e para nos dar informações não significativas. Nós, muitas vezes, é por isso que eu desinstalo. Porque eu já tenho pouco tempo para estudar. Se eu deixar o Instagram aqui, esse tempo é comido por coisas que não me interessam. Porque é bobagem, mas é bobagem muito cativante. De repente, simplesmente, uma pessoa limpando um jardim que estava todo estragado. Ótimo que ela limpe o jardim que estava todo estragado. Eu, pessoalmente, gosto de ver coisas sendo restauradas. Então, é o tipo de coisa que vai me segurar olhando. Agora, para que eu preciso ver o jardim lá não sei aonde, sendo para nada? Só vai me tirar das minhas obrigações e me impedir de ler o livro que eu quero ler. Então, hoje em dia,
A gente precisa tomar muito cuidado, porque a nossa vida intelectual é sistematicamente atacada por esses dois aspectos. A perda de tempo e o vício de não refletir. Porque as mídias não nos dão o tempo da reflexão. Quem assiste televisão, quem vê filme, é por isso que a pessoa vai ficar, ela vai engolir todos os princípios, porque não dá tempo de pensar. Há muitos anos atrás, na década de 80, eu li um trabalho de um professor canadense contra a televisão, e ele fazia uma comparação, uma metáfora muito inteligente. Ele dizia que a televisão nos fornece informação da mesma maneira que você abrir uma torneira no máximo, pôr a mão embaixo e tentar colher água. Tenta, com a torneira aberta no máximo. Quando você tira, quanto tem? Nada. Porque a própria força do jato não permite que acumule. Ele diz a velocidade das informações na televisão não permite que acumule. A pessoa vê televisão. O que ela sabe de tudo que ela viu? Nada. E o Instagram, idem. Então, eu estou falando tudo isso para mostrar para vocês como o ambiente externo pode fortalecer ou enfraquecer os primeiros princípios. Muita gente hoje tem uma noção bem diminuída de causa e efeito. De que a coisa não pode ao mesmo tempo ser e não ser. Que não dá para ser homem e mulher ao mesmo tempo. O ambiente externo pode favorecer ou desfavorecer a reflexão. O ambiente interno pode favorecer ou desfavorecer a recepção de informações significativas. Então, vocês têm assim que pensar, nossa, eu sou um profissional da vida intelectual. Como que eu vou fazer com a minha? Porque não está ligado no automático. É difícil, é muito difícil, porque você já tem pouco tempo. Você já tem que passar um monte de tempo trabalhando, um monte de tempo indo e vindo do trabalho, um monte de tempo cuidando de uma vida particular que vocês também têm. Como é que vocês vão desenvolver a vida intelectual de vocês? Essa tem que ser uma preocupação. Porque vocês são profissionais da vida intelectual. Vocês têm que transmiti-la aos alunos. Então, é isso, vocês têm que estar preocupados com a vida intelectual de vocês. Um ponto importantíssimo de toda a vida intelectual é a leitura. Não há vida intelectual sem leitura. Vocês precisam ler. E eu vou dizer, vocês precisam ler principalmente duas coisas. Vocês precisam ler doutrina católica. Vocês precisam ter uma formação em doutrina do nível da formação universitária de vocês. Muitas vezes a gente se conforma em matéria de religião com o que a gente aprendeu para a primeira comunhão. No máximo com o que a gente aprendeu para o crisma. Gente, ainda mais com a catequese que você dá hoje em dia nas igrejas, 0,00001, um pouquinho. Você sabe tudo de, sei lá, física quântica e de dogma, você sabe bem pouquinho. Nem o Catecismo Romano você leu. Às vezes nem o de São Pio X. Eu recomendo isso, viu? Comecem com o de São Pio X. É um catecismo tranquilo de ler. Tem, assim, toda a doutrina básica, de um jeito simples, de um jeito claro. Eu sempre falo isso. Comece com o catecismo de São Pio X. Você fica com uma base sólida, com uma base boa. Depois, lê o Romano. E aí depois começa a ler pontos que te interessem mais. Sabe, os dons do Espírito Santo. Aquilo, coisas que te interessem mais. Mas sempre livro. E assistir aula na internet. Olha, gente, pouco para introduzir um assunto.
Não é assistindo aula na internet que a gente vai ter cultura. E vocês são profissionais da cultura. Todos vocês são profissionais da cultura. Todos vocês são profissionais da vida intelectual. Não é assistindo vídeo na internet. Um vídeo na internet pode ser interessante para você pegar a bibliografia e partir dali. Se for um assunto complexo, você tem uma introdução nele. Alguém, por exemplo, quer ver as provas da existência de Deus em São Tomás de Aquino. Fala, olha, tem uma aula do professor Orlando Fedeli explicando as provas da existência de Deus de São Tomás na internet. Assiste a aula. Por quê? Porque a suma é difícil. É melhor você primeiro assistir uma aula para quando você for pegar na suma, você já ter uma noção do que está acontecendo ali. Senão, pode ser difícil demais e você desistir, você não conseguir fazer nada. Então, uma aula pode ser interessante assim, como uma introdução. Mas nenhuma vida intelectual pode viver de aulinha na internet. A vida intelectual exige leitura. Toda a vida precisa de alimento suficiente, precisa de alimento adequado. Toda a vida precisa estar em crescimento, que parou de crescer está morrendo. Então, perguntem-se, a minha vida intelectual está em crescimento? Tem um professor protestante, mas ele é fundador de uma série de escolas de educação clássica nos Estados Unidos. Não esqueci o primeiro nome dele, acho que é David Wilson. Ele tem aquele artigo celebérrimo da Dorothy Sayers, The Lost Tools of Learning, as ferramentas perdidas do aprender, que é onde ela introduz a educação clássica, que vai fazer surgir uma porção de escolas de educação clássica no mundo inteiro. As do DC. É David Wilson, não é David Wilson, é uma outra coisa. Também nascem por causa desses artigos. Então ele tem um livro que chama Recovering the Lost Tools of Learning. Recuperando, acho que foi até traduzido agora. Eu tenho uma edição americana da década de 80, mas parece que recentemente me apareceu no Kindle uma tradução desse, recuperando as ferramentas perdidas do aprender. E uma coisa que me chamou a atenção que ele diz lá é que tem um momento que alguém pergunta, ou ele diz frequentemente, as pessoas me perguntam, como eu faço para selecionar os professores para as minhas escolas. E ele diz que uma das perguntas que eu faço, eu pergunto à pessoa quais foram os livros sobre a sua matéria que você leu no último ano. E ele disse, a pessoa não me lista 3 livros da matéria dela que ela leu no último ano, eu não contrato. Essa pessoa não está interessada na matéria dela. Ela não está interessada em se formar intelectualmente sobre a matéria dela. Ela não serve para dar aula nas minhas escolas. E eu acho que ele tem razão. Então, eu estou falando isso para vocês. Se põem a pergunta, a minha vida intelectual está em crescimento? Doutrina católica e a especialidade de vocês. São 2 coisas sobre as quais vocês precisam sempre estar lendo. Uma tem a ver com a vida espiritual, outra tem a ver com a vida intelectual. E nas 2, está vivo? Tem que estar crescendo. Se não está crescendo, está morrendo. Tudo que parou de crescer começou a morrer. Entrou em decadência. Então, essa é uma preocupação. E vocês notem, quando é que uma vida pode ser transmitida? Quando é que um cão pode gerar outro cão? Quando ele chegou na plenitude, quando ele chegou na vida adulta. Quando é que vocês vão ser bons transmissores de vida intelectual? Quando vocês tiverem uma vida intelectual madura, uma vida intelectual séria. Enquanto vocês forem crianças na vida intelectual, vocês não vão estar aptos à transmissão. Não é verdade? Vocês precisam ficar adultos.
Isso vocês vão fazer com leitura. Mas não é que é fácil. Vocês têm que cortar muita rede social e planejar. Que horas vocês vão ler? O que vocês vão ler? Se informar sobre a bibliografia. Na vida religiosa, comecem com o Catecismo de São Pio X. E depois vão se informando. Vocês veem do Catecismo, vai ter pontos, vocês vão falar, nossa, que interessante isso aqui, sobre, sei lá, qualquer coisa. Sobre a virtude da perseverança, a virtude da prudência. Nossa, vou me informar sobre a virtude da prudência. Deixa eu procurar na Amazon se tem algum livro de algum santo sobre a virtude da prudência. Aí vocês vão descobrindo aquilo que vocês... Porque alimento também é uma coisa que tem que combinar com a gente, né? Não vai todo mundo gostar de bacon. Bacon é ótimo, mas eu posso não gostar de bacon. Reconhecendo que é um alimento que tem muitas coisas interessantes, mas eu pessoalmente não gosto de bacon. Então, a questão da alimentação também tem que ser alimento suficiente, tem que ser alimento adequado, tem que ser um alimento também que combina comigo, que é aquilo de que eu tenho fome, digamos assim. Mas isso vocês só vão descobrir tendo essa vida intelectual ativa. Certo? E é uma coisa que vale muito a pena, que pode ser uma grande fonte de felicidade. São Tomás de Aquino explica que a felicidade vem da ação. Muitas vezes nós temos vidas tristes, porque nós temos vidas inteiramente passivas. A gente só consome. Instagram, Facebook, YouTube. A gente não age, a gente não faz nada. E como dizia minha avó, e ela tinha muita razão, a gente quanto menos faz, menos quer fazer. E aí aquela ação obrigatória, aquela ação do trabalho acaba ficando pesada. Quando você começa a executar, quando você começa a ser de fato ativa, a atividade vai te trazer uma grande felicidade. Conhecer é uma das melhores coisas que existe. Transmitir o que se sabe é uma das melhores coisas que existe. Além de merecer uma grande recompensa de Deus. E para a gente terminar, eu fico um pouco constrangida de falar com vocês de vida espiritual, mas, enfim, é nesse contexto do papel de vocês. Então, a gente vai concluir com uma espécie de um pequeno plano de ação. O que tem que ser, como mínimo, a vida intelectual de um professor católico? Em primeiro lugar, precisa de quê? Precisa de instrução. Nós, normalmente, aprendemos pouco sobre religião. Então, nós precisamos nos instruir. Nós precisamos estar sempre aprendendo. Porque Deus deve ser amado. E quando a gente ama, a gente quer conhecer. Não é verdade? Quando duas pessoas estão namorando, elas contam tudo uma para a outra da vida de antigamente, de quando eu era pequeno, que eu ia na fazenda do meu avô, e aquele dia que o boi correu atrás de mim, e eu tive medo. Porque as pessoas querem se conhecer. Não é verdade? O amor deseja conhecer. Então, é natural que a gente queira conhecer melhor esse Deus que a gente deve amar, e que a gente, em alguma medida, ama. Então, a primeira coisa de uma vida espiritual séria é instrução. Pensem sobre isso. O que eu vou ler agora para me instruir? A segunda ponto fundamental é oração. Existe verdadeira amizade sem comunicação? Não, nós podemos ser muito amigas. Se nós nunca mais nos virmos, nem conversarmos de nenhum jeito, nós vamos ser muito amigas? Claro que não. Porque eu não sei o que você quer, eu não sei o que você pensa.
Você não sabe o que eu quero, você não sabe o que eu penso. Nós não vamos ser muito amigas. A amizade exige comunicação, transmissão de bens. E a oração é isso. Então, o que é o mínimo de oração? Oração da manhã e oração da noite. Essas duas orações são muito importantes. Precisa ser cumprida? Não. Pode fazer o que Nossa Senhora pediu para Santa Brigitte. 3 Ave Marias. Mas o que é mais importante na oração da manhã? Uma certa previsão. Pensar qual vai ser o problema. Hoje minha sogra vem na minha casa. Eu não vou responder azeda para ela. Na hora que ela perguntar por que eu não fiz o macarrão do jeito que o fulaninho gosta, eu vou falar, ai, sogrinha, desculpa, não dá para competir com o seu. Eu não vou responder, não se meta na minha vida. Sabe, eu tô assim, criando um caso, mas é bom que na oração da manhã a gente faça uma certa previsão. Aquilo que eu vou fazer besteira. Eu não vou pegar o celular antes de chegar no trabalho. Não vou. Eu vou pegar meu texto e eu vou rezando no ônibus. Sabe, dá uma planejada. Não precisa nem ser enquanto vocês estão ajoelhados. Pode ser depois que você já levantou, já começou a fazer a cama, mas dá essa atenção. Como é que eu vou fazer para fazer melhor por Deus hoje? E por isso que a oração da noite também é muito importante. Por causa do exame de consciência. Você pensar nas besteiras que você fez. Minha sogra veio e eu falei para ela, não se meta na minha vida. Eu tinha programado de não falar e eu falei, mas eu não vou desistir. Da próxima vez eu não vou falar. E amanhã eu vou ligar para ela para ver se a dor de cabeça dela passou. Isso é no exame da noite que você vai poder fazer. É assim que você vai poder melhorar. Então, uma outra coisa que é fundamental, o terço diário. Eu costumo dizer para os meus amigos, fique sem tomar banho. Fique sem almoçar. Não fique sem rezar o terço. Não precisa rezar o terço inteiro de uma vez. Reze uma dezena agora, reze outra dezena depois. Dividindo por dezena, cada dezena demora 3 minutos. Às vezes, andando dentro da escola, você consegue rezar uma dezena. Tenha um anelzinho que é uma dezena, para você estar sempre com o terço à mão. Mas reze o terço todos os dias. E para a pessoa do nível intelectual de vocês, e aqui precisaria de um pouco mais de esforço, seria fundamental a meditação. Mas aí tem que acordar meia hora mais cedo. Aí tem que dormir meia hora mais cedo. Tem que parar de perder tempo com besteira na hora de dormir. E normalmente a besteira chama internet. Ou televisão. Mas isso, eu vou dizer para vocês o que dizia Santa Teresa de Jesus. Muitas vezes Deus quer dar uma graça, mas se a pessoa não faz meditação, Ele não tem porta para entrar. Não é uma coisa, assim, preocupante para a gente? Nossa, tem graça se Deus gostaria de me dar. Eu não faço meditação, Ele não tem como me dar. Claro, eu não pus aqui, mas evidentemente que a vida sacramental é um ponto fundamental. É importantíssimo confessar-se regularmente e comungar o mais que se possa. Aqui está escrito para com os pais, mas serve também para com os professores.
É interessante sempre, na vida intelectual, a gente definir um tópico de interesse. Se a gente só fizer leituras aleatórias, a gente não vai crescer muito em conhecimento. Então, uma vez, por exemplo, veio um professor que vocês até conhecem, o professor André Mello, vocês conhecem, não conhecem? Ele, há muitos anos atrás, ele chegou na minha casa uma vez, foi conversar com meu marido e ele falou, professor, eu queria começar a estudar, como que eu faço? Aí ele falou para ele, André, a primeira coisa, você precisa pensar em que você se interessa. Ele falou, eu queria entender melhor o modernismo. Ele falou, então é fácil. Então você tem que começar a ler a respeito do final do século XIX, porque é aí que se prepara aquilo que vai dar o modernismo no começo do XX. Então eu vou te dar uma bibliografia e você vai começar a ler esses livros aqui. Hoje o André é uma pessoa que entende muito de história da igreja. E principalmente desse período, século XIX, século XX, ele entende bastante. Ele já defendeu o mestrado dele agora, foi sobre a variação dos textos eclesiásticos quanto ao ecumenismo. E agora ele vai fazer o trabalho de doutorado dele, já apresentou o projeto sobre a reforma litúrgica e o esvaziamento das igrejas. Foi publicado um trabalho interessantíssimo em Harvard, que fez um modelo matemático a respeito disso. Você viu? Você viu esse trabalho? O André falou que é muito interessante. Saiu na semana da defesa do mestrado dele. Mas então, definir um tópico de interesse. O que é uma coisa que eu... eu sou professor de português, eu vou estudar português. Mas do que eu gosto? Eu gosto de sintaxe, eu gosto de morfologia, eu gosto de intertextualidade. Do que eu gosto? Hoje em dia, claro, tem livros para comprar, os livros são sempre caros, mas você pode ler um monte de artigos interessantes na academia. Você entra lá, tem artigo sobre tudo, escritos pelos melhores professores do mundo, artigos seríssimos. Você vai poder aprender de verdade sobre um tema. Então, não é material que falta. Mas é um livro difícil de encontrar. Entra no Internet Archive, lá tem tudo. Tudo. Tem PDF de tudo quanto é coisa. O que falta é a gente fazer um plano de ação. É a gente querer, é a gente compreender que precisa, é a gente querer, é a gente fazer um plano de ação. Então tem que definir um tópico de interesse, levantar uma bibliografia inicial e aplicar essa leitura. Mas uma leitura anotando. Tem um caderno para tomar notas. Pelo menos, qual é o livro que você leu e alguma coisa que te pareceu interessante naquele livro. Se for um livro físico que é seu, aprender a grifar, a tomar notas laterais. Uma leitura intelectual mesmo. Então, seria isso, gente. É um programa exigente? É um programa exigente. Mas é um programa muito bonito, que pode dar para vocês uma vida muito satisfatória. Porque o que dá satisfação para a gente não é só dinheiro, e não é principalmente dinheiro. Eu acho que todo mundo devia também ter uma vida financeira muito organizada, sabe? Eu sou super a favor das pessoas fazerem orçamento. Tem aquele livro famosérrimo, né? O maior best-seller de todos os tempos sobre finanças, O Homem Mais Rico da Babilônia. E ele dá um princípio que eu já ensinei para um monte de motorista de Uber. Porque eu acho uma coisa tão simples, mas tão efetiva, a verdade. Ele fala assim, O Homem Mais Rico da Babilônia, a história... Ele explica como ele ficou o homem mais rico da Babilônia, porque ele estava todo endividado no começo da história. E aí, ele vai primeiro explicar como é que ele fez para pagar as dívidas e tal. E uma coisa, um princípio que ele dá, que é esse que eu ensino para os motoristas de Uber. Todo mundo pode viver com 10% a menos do que ganha. Desde que guarda esses 10% na hora que ganha. Tem que fazer que esses 10% não existem.
Ele diz mesmo quem ganha muito pouco. 10% a menos dá. Claro, a pessoa às vezes não vai poder comprar aquela cerveja que ela compraria. Ela não vai poder comprar aquele iogurte que ela compraria por causa desses 10%. Ele diz, mas é o único jeito, você vai sempre guardando esses 10%. Em algum momento isso vai ser uma coisa que já é significativo investir. Mas hoje em dia, com as caixinhas do Nubank, você pode, é verdade, você pode investir até R$10. Não é? No tempo que o livro foi escrito, era uma coisa um pouco mais complicada, investimento, década de 40. Hoje em dia, o que você guardar que sejam R$10. Não é? Então, eu sou a favor, eu acho que todo mundo devia, eu acho que dá uma estabilidade psicológica até uma vida. E eu acho que no Brasil nós somos muito falhos nisso, não é? Nós tendemos a gastar mais do que nós ganhamos, a não prestar atenção. E isso tem a ver com a nossa desorganização geral da vida. Não é? Nós somos um pouco assim. Claro que há as exceções, mas, de um modo geral, há uma desorganização geral da vida que não é bom, não é produtivo. Então, essa questão da vida espiritual e da vida intelectual é exigente, mas pode ser para vocês uma grande fonte de felicidade e uma fonte de vocês fazerem bem a muita gente. E isso é a melhor coisa que existe no mundo, é poder fazer bem aos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.